aí, tem sido um grande batalhador aí nesses tempos de pandemia, com vários eventos, encontro com vários tributaristas todos os dias. Então, parabenizá-lo aí, agradecer a oportunidade, cumprimentar todos os painelistas, a Marisa, a Fabíola, a Vanessa, o Adolfo, e também as pessoas que já estão aí conectadas. Já deu uma espiadinha aí, muitos amigos, clientes, então cumprimentar todo mundo, dar um alôzinho aí, uma boa tarde. E vou inaugurar aqui, então, esse painel nosso, PIS e COFINS, não cumulatividade e insumos. Acho que são muitos os temas que a gente pode discutir e tratar, mas já que eu dou início, eu gostaria de começar dando ênfase à forma de interpretação da legislação, uma vez que a não cumulatividade e os créditos decorrentes de bens e serviços utilizados como insumo estão atrelados ao artigo 195, parágrafo 12 do texto constitucional. E lá há uma consagração expressa da não cumulatividade. Não cumulatividade é essa que está atrelada a uma estrutura de um determinado tributo, ou dois tributos, né, o PIS e a COFINS, que incidem sobre a receita bruta. Né? E receita bruta, sabemos pela legislação do regime não cumulativo, aquela receita bruta que não se refere única e exclusivamente à venda de mercadoria, à produção, à prestação de serviço, mas é uma receita bruta no sentido de se tributar para fins de PIS e COFINS. Além disso, né, a legislação claramente, a 10.637, a 10.833, quando fala da base de incidência de tais contribuições, trata de demais outras receitas também como objeto de incidência tributária. E por que eu digo isso? Né? Porque se estamos a tratar de uma não cumulatividade em função de tais contribuições, de tais bases de incidência tributária, a interpretação que há de ser dada à luz do texto constitucional, né, para uma efetiva concretização da não cumulatividade e também dos dispositivos infralegais, essas principais leis, tem que partir dessa premissa, partir da base de incidência e da estrutura do tributo que essa não cumulatividade estabelecida na Constituição nos traz. Então, na minha leitura, essa não cumulatividade sendo em função da receita, ela é mais ampla do que muitas vezes nós observamos na prática. Né? Penso eu que a não cumulatividade deve buscar, como é princípio básico da não cumulatividade, uma ideia de neutralidade na cadeia das operações todas, na cadeia econômica, as aquisições, a venda, a compra, a revenda, ou seja, as cadeias econômicas são extensas, no meio delas temos aquisições de bens, temos aquisições, entre aspas, de serviços, venda de mercadoria ou prestação de serviço que já vai servir numa outra cadeia como insumo, como item ou despesa dessa outra atividade e assim sucessivamente, de modo que tudo que eu adquiro, de modo que tudo que eu busco do ponto de vista dessas operações anteriores merecem, se há incidência do PIS e COFINS, ser levado em consideração no momento da interpretação dessa noção de insumo. Por que eu digo isso? Porque ainda numa interpretação muito restritiva e literal do artigo 3º, inciso 2, que trata exatamente do tema de hoje aqui nosso, do insumo, percebemos que, e aí todo mundo vai discutir um pouquinho, principalmente à luz aí do precedente repetitivo do STJ, nós estamos muito atrelados à ideia de processo produtivo, né? E me parece que nós precisamos entender um pouco mais dessa noção de processo produtivo, em que medida nós queremos interpretar essa expressão, sobretudo diante do fato de que a não cumulatividade ela está mais atrelada à receita. Né? Então, a ideia de neutralidade, ou seja, das operações anteriores, por meio da concessão de créditos, deve, na minha leitura, buscar essa ampla neutralização, entre aspas, do tributo incidente nas operações anteriores, né? Dentro dessa ideia um pouco de método subtrativo indireto. Então, esse é um ponto importante para que nós tenhamos aí uma interpretação do dispositivo de forma mais efetiva
a fim de reconhecer com plenitude a neutralidade. Eu digo isso porque nós vamos perceber que ainda existem muitos temas em aberto, não é? Um deles a respeito, por exemplo, de uma atividade econômica que é o comércio, em que uma interpretação de fato muito literal e muito apegada à expressão utilizada dentro do inciso 1 causa dificuldades em muitos, né? Em reconhecer, por exemplo, os direitos de crédito dentro das operações do comércio, né? E comércio, por exemplo, traz como ponto consequente um exemplo clássico de crédito que se discute também. Eu acho que tempos de pandemia têm demonstrado e comprovado que, na prática, é um item totalmente atrelado à atividade e que merece reflexão quanto à questão de insumo, que são os pagamentos vinculados à taxa de cartão de crédito e de débito, esses sistemas de pagamentos online, até onde, de fato, não é insumo. A gente sabe que o STJ tem uma decisão desfavorável, mas o voto, nas suas razões de decidir, até permite uma abertura no sentido de se discutir melhor essa questão, mas já falo, por exemplo, dessas duas questões. Comissões de representantes, a gente sabe que também é um tema que ainda está bem aberto, então existem aí muitas questões que fogem um pouco dessa noção de processo produtivo, que dá a sensação até de quase aquilo que nós tínhamos no passado com a IN, que era processo produtivo no sentido de industrialização, né? Sabemos que hoje o STJ já abriu, junto com a jurisprudência que o CARF inaugurada, a Fabiola até vai comentar depois aí essa história das decisões do CARF, mas o fato é que acredito eu que ainda nós temos muito espaço para interpretar a decisão do STJ e mais, lembrar que o Supremo ainda não decidiu a extensão de não cumulatividade para fins de PIS e COFINS, tema que ainda aguarda julgamento em repercussão geral. Eu não sei meu tempo, eu não estou controlando. Marcelo, você quem manda aí? Você ainda... 40 segundos. Então, só para concluir, eu acho que eu fiz esse levantamento inicial, sem inaugurar casos muito concretos, né? Vou deixar para os demais aí trazer mais detalhes de cada caso, de cada discussão, e quem sabe se sobrar um tempinho, eu ainda aproveito para depois voltar aos temas. Então, obrigado e passo a palavra. Obrigado, Fábio, pela explanação geral, né? Ele levantou bem essa bola, essa questão aí do conceito de insumo, se taxa de cartão também entra, comissões. É uma boa pergunta, né? Eu sempre gosto de reler lá o artigo 3º. Eu fiz isso até recentemente numa live com o professor Marco Aurélio Greco, né? A expressão ela é insumo utilizado, né, no processo produtivo e na prestação de serviço. Como é que fica o comércio? Né? Esqueceram, o legislador esqueceu. Mas isso é injusto. Concordo, é injusto. Mas a gente já conversou sobre isso, né, Fábio? A priori, eu não consigo ver insumos para empresas comerciais, a não ser que a empresa comercial ela tem um processo diferente. Ela, por exemplo, ela compra e vende a mercadoria e vai entregar essas mercadorias, então ela está se autoprestando um serviço de transporte. O CARF também já falou sobre isso, mas a minha visão é um pouco mais limitada. Acho que por eu ter formação contábil, eu sou aquele princípio, sabe, Fabinho, do conservadorismo, né? Eu sou mais conservador, enfim. Mas olha só, eu passando aqui, eu vou passar agora para a professora Vanessa, né? Advogada, não atua como advogada hoje, né? Mas formada em Direito, mestre, doutora, foi professora da GV, é coordenadora do curso de Direito do INSPER, assessora especial do ministro da Fazenda e uma amiga também de muitos anos. Conheço a Vanessa quando ela estava se formando em Direito, né, no 4º ano, e é uma alegria tê-la aqui, viu, Vanessa? É um prazer para mim, Marcelo, um prazer. Super obrigada pelo convite. Até falei para ele, olha, Marcelo, eu não estou aceitando nada, mas como é você que está pedindo, e eu tenho uma gratidão grande pelo Marcelo, porque de fato a gente se conheceu quando eu estava me formando, faz 18 anos, 17 anos,
E aí, aprender contabilidade realmente me abriu uma janela muito interessante para as minhas escolhas dentro do direito, e acho que até explica grande parte da trajetória que eu segui depois, né? Ou seja, balancete de suspensão e redução eu aprendi com o Marcelo numa lousinha ali de branca com caneta, com aquelas canetas de lousa, e nunca esqueci, não esqueci nunca mais. Realmente, eu participei de muitos cursos da PET, sempre com uma vaga cortesia que o Marcelo arrumava para mim, aquele perrengue de depois de faculdade, né, que a gente não tem dinheiro para nada. O Marcelo me ajudou muito e me ensinou muita coisa. Sou muito grata a ele e à PET, então para mim é um prazer estar aqui. Que bom que eu e você melhoramos, né, Marcelo? Fico feliz que nosso esforço profissional tenha nos dado alguma recompensa. É verdade. Vamos lá. Eu nem sabia muito por onde começar, porque faz até tempo que eu não falo assim sobre assuntos específicos, né? Eu só falo sobre reforma tributária agora, né? O que vai ser, o que eventualmente vai surgir. Eu me desliguei um pouco dos detalhes dos problemas do dia a dia, então acho que vocês estão mais aptos para falar disso do que eu. Só leio legislação e tributos do valor, é o máximo que eu acompanho do dia a dia do direito tributário hoje. Então eu vou aproveitar um pouquinho da fala do Fábio para tentar organizar a minha. E o Fábio colocou que a não cumulatividade do 195 está ligada à ideia de uma base mais ampla de tributação, que não é só a receita bruta, é a receita total, ou a receita bruta entendido como a receita total, e que, portanto, também teria que ser interpretada de uma forma ampla. Agora, é curioso, porque é exatamente essa amplitude, tanto de receita, como, consequentemente, do conceito de crédito, que nos deixa um pouco sem referencial nas situações. Ela permite o tempo todo que você tente compor a situação, né? E aí o fisco vai compor de um jeito, o contribuinte vai compor de outro. Então, essa trajetória do PIS/COFINS explica muito, na minha opinião, das dificuldades que a gente tem hoje para definir o conceito de insumo. A gente tinha na Constituição uma autorização para tributar receita bruta, né? Que equivalia a faturamento. Isso o Supremo já tinha decidido na época do fim social, não tinha mais discussão sobre isso. E aí, em 98, veio aquela confusão, né? Primeiro a Lei 9718, depois a emenda, aí o Supremo, em 2009, disse, olha, faturamento é receita bruta, assim entendida como a venda de bens e serviços, não pode ser receita total, porque não tem autorização constitucional. E aí, depois da autorização constitucional, veio de novo a ampliação de base, ou seja, a receita total, junto com o sistema não cumulativo, que é exatamente a amplitude a que o Fábio se referiu. Quando a gente fala de receita total, vocês estão perto disso todos os dias, especialmente as nossas conselheiras do CARF aqui. A gente sempre tem que procurar algum referencial para definir receita, que geralmente é a operação que a antecede. Então, por que a gente não tributa como receita a entrada de um dinheiro decorrente de um empréstimo? Porque a gente olha a operação e vê que o empréstimo, obviamente, não gera receita nova, tem que ser... Enfim, aí entram aqueles conceitos que vocês sabem melhor do que eu. Para mim é porque não transita pelo resultado, viu, Marcelo? Mas eu já vi que eu sou... eu me dei por vencida. Mas, enfim, a gente tenta procurar a operação a que deu causa à receita. E aí a mesma coisa vai acontecer com o conceito de crédito, e por isso aquela dificuldade do CARF na hora de delimitar a diferença entre o IR e o PIS/COFINS, né? Porque como receita é uma coisa super ampla, que em princípio são operações, todas as operações da empresa que geram algum tipo de ganho, sejam elas rotineiras ou não, a mesma coisa vai acontecer com crédito. E aí, nesse momento, embora ali no artigo 3º a gente tenha um rol, não sei se taxativo ou exemplificativo, mas enfim, no artigo 3º uma regra mais geral, que é o conceito de insumo, ele carregou com ele, na minha opinião, a mesma dúvida que até hoje a gente tem com relação ao conceito de receita. Adolfo já deve ter me ouvido falar disso algumas vezes no mestrado profissional da GV, onde eu dava aula.
E daí a dificuldade do CARF e depois do STJ de definir. Poxa, não dá para ser imposto de renda, né? Porque senão a gente vai tributar o lucro e não a receita. Mas também não dá para ser o conceito do IPI, porque eu não estou tributando só a operação de venda de bens e serviços, eu estou tributando mais. E aí criou-se uma subjetividade, sinceramente, era a única possível. Eu só via como possível esse caminho do meio que o STJ e o CARF adotaram. Por quê? Porque na hora de ampliar o conceito de faturamento, a gente se distanciou da realidade econômico-contábil que dava suporte ao direito tributário por menos que a gente quisesse. Então, a gente, quando tributa a receita operacional, receita bruta, a gente está mais perto do IPI e do ICMS. Quando a gente tributa as receitas financeiras, e aí aquelas discussões todas de reembolso de despesas, aquele absurdo, a devolução de propina da Petrobras que acabou sendo tributado, o fim do mundo, enfim. Aí vem essa confusão toda da questão da receita total, a gente se aproximou do IR. Então, tem um vício de origem que não dá para esperar que o CARF e o STJ resolvam. Não tem como resolver. Não tem como resolver. Ou a gente vai tributar as operações com bens e serviços, ou a gente vai tributar todas as receitas menos as despesas. Não existe o meio do caminho em nenhum lugar do mundo. Porque simplesmente é um recorte da realidade que mistura duas lógicas completamente distintas. Então, para mim, tem um vício de origem insolúvel. Não dá para a gente esperar que o judiciário, a Receita Federal, os advogados vão interpretar resolver esse problema, porque não é um problema dos advogados, não é um problema dos juízes, é um problema de desenho, né? E aí, graças à contabilidade e ao regime de competência, isso ficou bastante claro para mim. Porque quando a gente investiga o conceito de receita bruta a partir do referencial contábil, você percebe que o conceito de receita bruta é o mesmo fato gerador do ICMS, do IPI e do ISS. Ou seja, vender serviço e vender produto, né? E que não tem diferença nenhuma em relação a essas bases de incidência. É que tem lá o capítulo da Seguridade Social, depois tem o capítulo das competências tributárias, eles estão separados na Constituição, mas na prática é a União tendo competência para tributar operações com bens e serviços. É igualzinho. E aí depois a confusão toda feita na década de 90, no governo Fernando Henrique, com a ideia de tributar a receita total e perder esse referencial. Então, como questões iniciais, era isso que eu queria colocar. A gente vê muitas críticas ao judiciário, os clientes, então, ficam loucos com os advogados, né? E muitas críticas à Receita, a própria IEM, que usou o referencial do IPI, mas a verdade é que não há ser humano na Terra que vai conseguir dizer com certeza o que é um insumo para fins de créditos de PIS e COFINS com esse desenho legal. Enfim, eu tenho mais umas observações, mas acho que vou deixar para a segunda rodada. Marcelo, obrigada. Tá ótimo, Vanessa. Então, você falou 6 minutos e 50, ainda tinha mais 2 minutinhos, mas ótimo. Isso vai ajudar rápido a girar mais. Tá bom. Foi muito esclarecedor as suas considerações. E eu passo aqui a palavra para o meu amigo Adolfo Bergamini. 8 minutos, Adolfo. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, obrigado, Marcelo, pelo convite, por mais esse convite. Cumprimento aqui o Fábio, meu amigo de longa data. Fabiola, meus cumprimentos, Maísa, em especial para a Vanessa. Vanessa é minha professora no mestrado da GV, minha orientadora no mestrado, a quem devo o envio da tese até agora, né? Estou aproveitando o período de quarentena para fazer e te mandar. Bom. Vê se faz mesmo, hein? Oi? Vê se faz mesmo. Já estou na linha do pênalti já para entregar, senão vou ser jubilado. Mas eu vou mandar. Vamos lá. Eu fui anotando aqui alguns pontos da fala do Calcini e também da Vanessa. O Calcini ele iniciou a fala dele falando sobre a consagração da não cumulatividade na Constituição Federal. Nos livros de PIS e COFINS que escrevi, no nosso, Marcelo, que a gente coordenou junto,
No tópico lá de insumos, eu até comento sobre a força da Constituição Federal para a caracterização do conceito de insumos. Mas o que me parece é que, a bem da verdade, esse dispositivo constitucional, 195, parágrafo 12, tem muito mais cara de norma programática do que norma jurídica com efeito cogente. Porque lá está uma recomendação. A lei estabelecerá os setores da economia para os quais as contribuições PIS e COFINS serão não colativas, ponto final, né? Então, há um programa para que o legislativo edite uma lei dizendo o setor da economia em que o PIS e COFINS será não colativo. O problema é, primeiro, é um programa, é uma recomendação. Segundo, o que é setor da economia que está na Constituição Federal? É um setor primário, secundário e terciário, ou seja, indústria, comércio e serviços. É um setor específico, um setor automotivo, um setor de autopeças, setor de bebidas, né? O que é esse setor da economia que está lá escrito na Constituição Federal? Aí está o grande problema que a Vanessa comentou sobre a amplitude de receitas e créditos para fim de consideração. O ponto constitucional que fala sobre crédito é amplo demais. A bem da verdade, nem traça uma regra específica. Se nós vermos o que diz a Constituição Federal no artigo 155 e 153, ICMS e IPI, lá está bem clara a regra não cumulativa, né? O imposto da operação anterior serve de crédito para bater o imposto da operação posterior. E aí o imposto é aquilo que é nota fiscal, né? Destacar em nota fiscal. Nós não temos essa referência no 9512 para PIS e COFINS e não temos referência alguma. Por isso que o que me parece é que a Constituição Federal ela abre muito o conceito de creditamento, mas não a ponto de exceder a lei. Então, me parece que a melhor forma de se interpretar é, olhando a lei, o conceito de insumos de crédito tem que ser amplo, naquilo que a lei dispõe. Então, no artigo 3º, esses dois, está dito lá que bens e serviços adquiridos para serem empregados como insumos da produção do serviço prestado serão considerados para fins de crédito, né? Os bens e serviços mencionados nesses dois devem ser considerados amplos para fins de creditamento. E aí, na minha visão, vai o acerto das decisões do CARF, desde 2009, que até a Fabíola comentou há pouco, que vem sendo proferidas, e agora com a decisão do STJ, né? Ou seja, naquilo que a lei dispõe sobre crédito será amplo. E isso me traz uma nova reflexão. A lei prevê crédito PIS e COFINS para produção e para serviços, ou seja, indústrias e prestadores de serviços. Ela não fala de comércio, né? Ela não menciona os insumos da atividade comercial. Se ela não menciona, não me parece que o artigo 9512 possa superar essa ausência, né? Não me parece que a regra bem genérica, aquela recomendação genérica do 9512, seja capaz de introduzir um novo elemento na lei, que seria o crédito para os comerciantes, né? Nesse ponto, nos grupos da PET, o Fábio já comentou várias vezes, inclusive em texto do Conjur, e eu já respondi várias vezes nesse sentido. E aqui faço menção honrosa ao nosso amigo Edmar Andrade, que também tem esse pensamento, né? Que a lei não pode ser modificada para fins de crédito, decisão do STJ e tudo mais. É daí que, como a Vanessa colocou, surgem todos os problemas. E um problema maior ainda, a decisão da STJ, né? A decisão da STJ foi feliz em considerar os insumos, a amplitude do conceito de insumos para fins de crédito, PIS e COFINS. Mas o STJ algumas vezes usa a expressão créditos ou insumos utilizados na atividade econômica do contribuinte. Não fala atividade de produção ou de serviço. Fala insumos utilizados na atividade econômica do contribuinte. Ora, atividade econômica é ampla, né? Comércio é uma atividade econômica. Então, por essas menções colocadas na decisão do STJ, seria possível raciocinar uma reflexão no sentido de que os comerciantes, a partir do STJ, passaram a ter direito a crédito, PIS e COFINS com insumos. Mas acho que essas menções têm que ser interpretadas de acordo com a lei. O limite da interpretação é a lei, né?
A interpretação da STJ não pode exceder o que diz literalmente o inciso 2 do artigo 3º, que são os créditos por fins para indústrias e prestadores de serviços. Mas isso é um ponto que está em franco debate, né? Essa menção à atividade econômica. E aqui me refiro a uma decisão do CARF que foi dada, no salvo engano, terra atacado, onde naquela decisão um contribuinte era uma transportadora, uma distribuidora, perdoe, a terra atacado, conseguiu crédito PIS e COFINS sobre a aquisição de partes e peças de manutenção de seus caminhões que são utilizados na entrega de mercadorias, né? Lá está dito expressamente na decisão que o crédito é sobre a rubrica de insumos, né? Muitos interpretaram que não, que na verdade lá o que o CARF quis dizer é que, como o Marcelo colocou há pouco, se o frete da operação de venda dá crédito, então as partes de manutenção utilizadas nos caminhões próprios, que vão ser utilizadas na operação de venda, na entrega, deveriam ser acreditados. Mas não está dito no acordo do terra atacado, né? O que está dito crédito sobre a rubrica insumos, muito baseado no que o STJ mencionou, né, na sua decisão, onde créditos PIS e COFINS seriam possíveis sobre insumos da atividade econômica do contribuinte. Então, a bagunça começa na Constituição Federal e, quando a gente tenta uma pacificação pelo STJ em repetitivo, vem uma nova confusão, que é essa menção sistemática no acordo da expressão atividade econômica, né? E aí nós temos o avanço das discussões. Como o Marcelo bem colocou há pouco, na introdução, existe crédito PIS e COFINS sobre gasto com propaganda? O Fábio comentou, existe crédito PIS e COFINS sobre cartões de crédito, como sobre despesas de cartão de crédito, aquela taxa de cartão de crédito, de 5%, 10% que se cobra? Existe crédito PIS e COFINS sobre comissões a vendedores, né? Se nós seguirmos pela linha do STJ, a resposta é sim, porque são insumos, são gastos essenciais aplicados na atividade econômica do comércio. Mas me parece que é um entendimento complicado de se enfrentar. Eu diria que talvez, se nós entrássemos em outra discussão para alguns gastos, não olhando insumos, mas exclusão do conceito de receita, que a Vanessa comentou, sobre a amplitude do que é receita, nós teríamos uma felicidade maior no entendimento. Por exemplo, gasto com a despesa de cartão de crédito. A empresa de cartão de crédito manda para o comerciante o dinheiro, o valor da operação, líquido da sua taxa de gerenciamento. Ou seja, o empresário, o comerciante, nem recebe no seu caixa o valor referente à taxa de cartão de crédito para depois repassar para a administradora de cartões. Isso me deixa bem claro aos olhos que é um valor que tem que ser excluído do conceito de receita, né? Se o Supremo disse lá atrás que receita é aquilo que agrega riqueza, patrimônio ao contribuinte, essa taxa, apesar de constar no valor faturado, nunca vai ser riqueza do contribuinte, porque sequer é repassado para ele, né? Por parte das empresas de cartão de crédito. Enfim, eu fiz algumas outras anotações, mas acho que será mais prudente, profícuo por conta do tempo, deixar para a segunda rodada. Marcelo. Joia, maravilha. Você passou 2 minutos. Brincadeiras à parte, mas muito boa as tuas colocações, Adolfo. Esse caso específico da... Peguei o rescaldo da Vanessa. Oi? Peguei o rescaldo da Vanessa. Maravilha. E sobre o caso lá que o Adolfo comentou, é um caso interessante, né? Que é a terra atacada. Tem vários e vários casos idênticos a esse no CARF. Só que o conselheiro, o relator, não chama de crédito de insumo para empresa comercial. Ele explicita, fala, olha, essa empresa é uma empresa comercial, ela também ela é equiparada a uma transportadora, então ela se autopresta um serviço de transporte. Então ela tem 2 objetos, ela tem um objeto de serviço de transporte e um objeto de empresa comercial. Então os créditos vinculados, como está no artigo 3º, vinculados à prestação de serviço de transporte, isso gera crédito, isso é insumo. Mas não é insumo porque ela é uma empresa comercial, e sim por ela ser uma empresa também prestadora de serviço. Mas o Adolfo enfatizou, não, Marcelo, mas lá nessa decisão, eles não fazem essa separação. Eu diria até, Adolfo, eu concordo com você, eles talvez, olha, esse aqui é um caso igual e tal, vou chamar de insumo para empresa comercial, porque
de repente ali o conceito não está correto, mas na conclusão não vai ter nenhuma diferença e passou. E cria uma confusão grande, né, esse tipo de decisão, na minha opinião. Maravilha. Então, olha, agora vai ser a professora Maísa, conselheira do CARF, pessoa queridíssima, doutora pela Universidade de São Paulo, que defendeu recentemente, eu fiquei sabendo aqui pelas redes sociais, parabéns pela defesa, professora Maísa, e você tem a palavra. Muito obrigada, estou muito feliz de participar dessa live. Marcelo, eu agradeço muito por essa oportunidade. Eu acho muito bacana essas reuniões da APET, eu sempre que possível eu tento acompanhar, então eu fico muito honrada de estar nessa mesa com pessoas que eu admiro tanto. O Calcine, que eu estou muito feliz em vê-lo, ainda que virtualmente, a Vanessa, que eu admiro muito, que já veio aqui em Minas, participar de alguns eventos aqui, então já consegui encontrá-la. O Adolfo e a Fabíola que eu já vi vários acórdons dela lá no CARF, então, para mim é uma alegria muito grande de estar aqui nessa oportunidade aqui de falar um pouquinho com vocês, né? Então, eu só faço um disclaimer, né? Eu sempre falo que eu estou aqui enquanto pensadora, não como conselheira falando em nome do CARF, né? Então, eu estou aqui enquanto uma pessoa física que discute as questões. Mas esse da Terra Atacado, então eu vou começar por ele, porque é um acordo de minha relatoria, na verdade. E eu tentei colocar de uma forma bem clara, inclusive no começo da página 10, exatamente isso que o Marcelo colocou, que a distribuição integra a atividade da recorrente, tratando de um serviço de transporte e entrega das mercadorias prestados aos compradores das mercadorias revendidas. Então, eu não quis colocar como comercial, até porque eu tenho o entendimento de que para a empresa comercial não é cabível. Então, por isso, até eu transcrevi o relatório como constava do objeto do auto de infração, para delimitar bem essa questão, inclusive que lá era mercadorias perecíveis, que tinha exigência de conservação específica e que tinha essa prestação de serviço para os clientes da empresa. Então, como estava relacionada à receita por ela ferida, o crédito foi concedido nesse sentido da frota de manutenção. Então, realmente é um acórdão que, pela ementa, pode ser que eu poderia ter colocado de uma outra forma, ou para deixar um pouco mais claro, mas no acórdão eu tentei ao máximo deixar isso bem claro, de que não era para comercial, não era no sentido pelo fato da atividade comercial por ela prestada. Aqui eu acho que nessa abordagem inicial, e considerando todas as questões tão bem colocadas por todos até agora aqui, tem algumas questões nessa parte da não cumulatividade de uma forma global, como consta na Constituição, a gente não tem isso na nossa legislação, né? Então, quando o Calcine, por exemplo, fala que é o método subtrativo indireto, eu não vejo com tanta clareza que a gente tem um método, como a Vanessa apontou. A gente não tem qual é o método para identificar o crédito, porque a gente mescla, então é realmente um Frankenstein, né? A gente não tem uma forma tão clara de se garantir o crédito, tanto porque a gente considera tantas despesas, quanto a incidência, uma alíquota sobre as despesas, né? Então, algumas questões aí eu não vejo com tanta clareza isso. Quanto à empresa comercial, o essencial é que a gente tenha em mente que o inciso 1 fala de revenda. Então, o inciso 1, ele está falando para a empresa comercial, ele não está falando das outras empresas. Então, a empresa comercial, ela tem um inciso só para ela. O inciso 2, ele fala, e o dispositivo, para mim, eu não consigo visualizar de outra forma, ele fala em prestação de serviço e produção. Então, a gente está tratando de insumo para prestação de serviço, e ainda que o STJ realmente tenha feito uma referência à atividade econômica, e isso constou no final, na tese que foi solidificada, né, é uma questão, eu não vejo como o STJ pode superar o que consta na própria legislação. O que eu acho interessante, inclusive, é que a gente tem um julgamento, no CARF a gente tinha uma posição muito sólida e reiterada, no sentido dos bens ou serviços comprovadamente utilizados na atividade da pessoa jurídica
com os conceitos de pertinência e essencialidade. E, além disso, tinha que ter uma relação direta com as receitas tributadas. Então, a necessidade, que é inclusive um ponto que a Vanessa bem colocou, essa necessidade de a gente ter uma relação com o fato gerador. O Calcini também identificou isso muito bem. Só que agora, com a posição do STJ, ainda que ele tenha feito, e aí a ministra ela fez referência a acordos do CARF, é importante que a gente tenha em mente que o que foi solidificado não é e. Ela utilizou o signo ou. Então, ela fala, o conceito deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância. E na hora que ela vai explicar o que ela entende como essencialidade, o que entende como relevância, e aí fala, né, para o desenvolvimento da atividade econômica. Então, surge realmente essa dúvida aí, que poderia ser em conta comercial, mas quando ela fala o que seria essencial, ela fala que dependa intrínseca e fundamentalmente o produto, e a relevância é aquele que integra o processo de produção. E aí a gente começa em conceitos novos, né? A gente tem novos conceitos que a gente precisa de trabalhar, que é esse da relevância e pertinência. Então, inclusive, tem algumas questões que eles colocam de singularidade da cadeia produtiva, né? Que ela coloca expressamente isso no voto. Ela coloca como exemplo o papel da água utilizado na fabricação dos fogos de artifício. Só que quando ela utiliza esse signo amplo, né, da singularidade da cadeia produtiva, surgem algumas discussões na minha cabeça, por exemplo, das despesas de P&D. Muitas despesas de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, que são inerentes, singulares a algumas atividades produtivas. Eu preciso de fazer um investimento muito grande, inicial, e aí como que ficariam essas despesas? Ela é uma singularidade, né, de uma produção muito grande. A outra de imposição legal, ela utilizou como exemplo o EPI, mas a gente tem diversas outras, por exemplo, as empresas automotivas, elas precisam fazer recall, é uma exigência legal. O recall também, então, entra como uma imposição legal, e aí a gente amplia um pouco o raciocínio do que a gente tinha tratado inicialmente no âmbito do CARF, quando fala não apenas em E, quando ela não usa o pertinência E, ela usa o relevância ou pertinência, né? E então a gente amplia um pouquinho sobre isso. Quanto à questão dos setores da economia, que o Adolfo bem colocou, eu acho que é interessante a gente ter em mente que a lei, ela inclusive faz a diferenciação dela, dos contribuintes, é lucro real e lucro presumido, né? O que realmente é um critério de seleção completamente fora do que a gente pode admitir como setor da atividade econômica, né? Porque o que eu estou selecionando aí é a forma de apuração do lucro real, da forma de apuração do imposto de renda. Essa delimitação, que eu acho que inclusive a Vanessa, ela levanta muito bem esse ponto, fica um pouco complicado da gente falar que essa lei, ela está observando a Constituição Federal, como que ficaria isso, inclusive ela veio depois da do PIS, né? Porque o PIS veio em 2002, a emenda constitucional ela veio em dezembro de 2003 e depois veio a da COFINS. Então, a gente tem uma série de incongruências dessa legislação que, para mim, ela pode ser qualificada como Frankenstein certinho, porque cada hora a gente tem uma emendinha, uma coisinha que vai sendo acrescentada. E na parte de insumo, e aí para concluir essa consideração inicial aqui, que a gente precisa falar, eu acho que o ônus probatório é a coisa mais importante que a gente tem quando a gente está falando de insumo. Obviamente, aqui a gente tem uma série de conceitos que a gente vai precisar de trabalhar, mas o essencial eu preciso de saber qual é a atividade que está sendo desenvolvida pela pessoa jurídica, qual é a prestação de serviço por ela prestar, o que é feito, qual é a prestação dela, qual é a atividade efetivamente realizada por ela, e o contribuinte vai precisar o ônus de fazer laudos, demonstrar o porquê que aquela despesa é essencial ou relevante para a sua atividade, e isso daí realmente é horrível para o nosso sistema tributário, essas particularidades, e a forma como o insumo do PIS/COFINS e como a gente tem que analisar caso a caso. Por isso que no CARF, depois do STJ, grande parte das decisões foram conversão do processo em diligência, para que a gente possa saber
qual é efetivamente, como que aquele bem é efetivamente utilizado dentro do processo produtivo, como que aquele bem é utilizado na prestação de serviço, etc., né? Quanto à questão de publicidade, eu não concordo, eu acho que pode ser, o acórdão, ele foi tratado muito considerando a atividade prestada pela pessoa jurídica, não identifiquei como se fosse efetivamente por ser uma empresa comercial e conceder o crédito de uma forma global, né? Mas, enfim, eu acho que tem diversas questões que a gente pode discutir. Eu não estou controlando o meu tempo, Marcelo, como que eu estou? Porque eu acabei falando de todos os pontos. Essa parte da publicidade você pode falar na segunda rodada, pode ser? Tá ótimo, porque eu acho que está acabando meu tempo, né? Já estourou um pouquinho, mas está tranquilo. Perdão. Tá todo mundo, compensando um pouquinho, fala um pouquinho menos, outro compensando um pouquinho mais. Mas olha só, Adolfo, foi ótimo a Maísa esclarecer essa questão aí da terra atacada, porque eu peguei vários casos, exatamente o que ela disse. Esse do caso atacado, eu não me lembro dos detalhes, mas acho que na ementa tá lá empresa comercial e tal, mas se a gente for pegar o voto, está muito claro como ela falou, né? Enfim, de toda a sorte, vamos agora passar para a minha amiga Fabíola. Fabíola, que foi conselheira do CARF por quase 10 anos, ela até brincou no começo e falou, poxa, eu vou falar por último, e aí eu vou falar por último, e aí todo mundo já falou, não tenho mais o que falar. Fabíola, você tem muita coisa para falar, sim, afinal de contas você ficou aí bastante tempo no CARF. Porém, antes da Fabíola falar, o Adolfo levantou a mão. Adolfo? Coisa rápida. O acórdão que me referi é o da Superior. E lá, o que o relator foi o Demis, lá ele fala expressamente, né? De acordo com o artigo 3º da 1033, que é da 1037, que trata do PIS, pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que o bem seja essencial para a atividade empresária, conceito de insumo, né? O crédito. Portanto, capaz de gerar tal. Aí ele vem nesse conceito de ampliativo do crédito e COFINS, ele vem lá e vai falar que os gastos com manutenção, etc., são insumos, né? Isso lá no acordo superior. Esse foi o caso do Demis, eu me lembro mesmo. Eu acho que você foi relatora do caso da Câmara Baixa, não foi isso, Maísa? É isso mesmo. O meu é um acordo de 2017, 3402-003-992. Aí eu não acompanho meus acordos na Câmara Superior, então eu não sei. Exatamente, mas a observação do Adolfo é com relação a esse mesmo caso, mas do voto do conselheiro Demis Brito, que deixou isso um pouco em dúvida. Mas tranquilo, a gente... Julgado 21 de novembro de 18, acordo 9303-007-702. Provavelmente esse caso foi julgado na Câmara da Maísa e depois subiu para a Câmara Superior. Mas maravilha. Fabíola? Bom, vamos lá. Eu vou tentar, depois de todo mundo, né? Já que eu estou falando depois de todo mundo, eu vou tentar falar um pouco aí do que todo mundo já colocou e já vou me dar o direito de pular umas partes que já foram colocadas. Então, como o próprio Marcelo falou, muitos de vocês já me conhecem, eu entrei no CARF em 2005, então eu peguei todo o começo. Fiquei 10 anos no CARF, saí em 2015, joguei na turma baixa e depois de alguns anos nas duas, na baixa e na superior, que na época a gente podia formar as duas composições. E em relação ao PIS/COFINS cumulativo, a gente começou a fazer a jurisprudência do PIS/COFINS cumulativo no ano de 2009. Inclusive, o primeiro processo, pelo que eu me lembro, inclusive das conversas de corredor, o primeiro processo que discutiu o PIS/COFINS cumulativo foi nosso, foi da minha turma, o relator era o Valber. Era um caso super interessante, porque era uma empresa, chamava Jari Celulose, e é uma empresa que ela tinha um acordo com o governo do estado do Pará, e ela fez a indústria no interior do estado do Pará, e também, por meio deste acordo, ela mantinha toda uma cidade no interior do estado do Pará, para poder ter benefícios, enfim, fiscais, ela foi para lá. Então, ela também produzia energia elétrica, ela produzia água, produzia, né, enfim, colhia água lá, fazia os procedimentos. Então, o pedido de insumos deles era super amplo. Além da atividade específica, eles ainda tinham todos esses
itens que ele pedia em virtude de ser uma questão obrigatória da atividade dele. E aí a gente já entra em vários itens que foram falados antes pelos meus colegas, que é a questão da especificidade da operação, né? As operações específicas, cada um tem que ser visto, o que cada empresa é obrigada ou não é obrigada a fazer, né? Então, nesse ponto, eles, inclusive, a gente na turma baixa, o voto da turma baixa, inclusive do Valber, que era conselheiro fazendário, foi no sentido de que a empresa teria direito, sim, a este crédito, porque era uma demanda para que ela pudesse desenvolver a atividade dela, ela precisava fazer isso por uma demanda, ainda que fosse com o governador. Quer dizer, enfim, né, era uma coisa muito, muito singela, muito particular ali a situação. Então, eu vou aqui aproveitar para defender o CARF, né? A gente sabe que o CARF tem aí passado desde 2015 por inúmeras provações, então vou aqui defender o CARF, porque eu acho que o CARF é essencial para o direito tributário, sou uma super defensora do CARF. Então, para vocês terem uma noção, nós estamos falando, no primeiro caso, a gente julgou na nossa turma em 2009, e as outras turmas continuaram julgando. O STJ, em repetitivo, só foi se manifestar em 2018, então, durante 9 anos, essa jurisprudência veio do Tribunal Administrativo. O Tribunal Administrativo saneou uma série de interpretações, quer dizer, a hora que a matéria chegou no STJ, ela já estava madura para isso. Então, eu acho que é importante a gente entender isso e a gente ver isso para mostrar como o CARF ele é necessário para a sociedade, até porque as legislações do nosso país, infelizmente, não são, né, tão claras assim, tão precisas como elas poderiam ser. Então, deixo aqui registrada a minha defesa, a existência e manutenção do Tribunal Administrativo para as questões tributárias. Mas, enfim, falando um pouco do repetitivo que foi julgado, né, com o voto da Regina Helena Costa, estava conversando aqui com os colegas antes da gente entrar no ar, que eu fiquei super contente que a hora que eu estava lendo os precedentes, eu fui buscar os precedentes do CARF, a Regina Helena Costa cita o parecer do Marco Aurélio, que traz 3 precedentes, um deles Frangosul, eu me lembro, a gente já jogou o processo deles, mas ela não põe o número do processo, então eu não consegui chegar. E os outros 2 são processos originados na minha turma de julgamento. O primeiro, o Jari, esse que eu falei para vocês, que foi o primeiro a ser julgado, obviamente, né, porque ele foi o primeiro a chegar na Câmara Superior, possivelmente, porque foi o primeiro a ser julgado, desse caso da empresa no interior do Pará. E o segundo, de uma empresa que chamava Predilecta, que também foi da minha turma de julgamento, o conselheiro, o relator foi o Alexandre Gomes, e, enfim, e foi com base nesses processos que foi para a Câmara Superior e essa jurisprudência acabou sendo consolidada e foi citada, inclusive, no STJ. Então, você tem aí os primeiros votos, tem declaração de voto, aí vai para a Câmara Superior, que, né, vai aprimorando mais, então mostra realmente uma evolução aí da interpretação em relação a isso. Agora, é importante a gente entender que o repetitivo, ele foi colocado em um processo de alimento, né? A Vanessa até comentou isso, salvo engano, de alimento na qual a empresa, ela produziu alimento e vendia. Então, é um caso de indústria, né? O relatório é de um caso de indústria. Não tem, eu conheço uma série de pessoas que estão realmente dando uma interpretação mais expansiva para o repetitivo, mas eu acredito, cada caso é um caso, e o PiscoFins não cumulativo não tem como não ser casual, né, casualístico, a situação específica. Então, eu acho que é um pouco prematuro fazer uma interpretação extensiva de um repetitivo que foi proferido em um caso de indústria para comércio. Tá? Existe um repetitivo para comércio, um leading case no STJ, que é o número 1642/014, que está suspenso por conta de uma repercussão geral, que fala dessa questão, Calcini, da redução, da exclusão da base de cálculo, da possibilidade do insumo, no caso dos valores das taxas de administração de cartão de crédito, e está suspenso por causa da exclusão de base de cálculo no Supremo. Quer dizer, no Supremo está falando de exclusão de base de cálculo e no repetitivo do STJ está falando da questão do insumo. E é uma empresa de varejo. Então, aqui você vai ter efetivamente uma análise prévia de insumo em relação ao mercado de varejo, o que você não teve no caso da indústria.
né? Quando a Regina Helena Costa ela entra, ela realmente ela é bem precisa, ela entra nas questões específicas, ela entra na atividade da indústria. Então, eu acho que o fato de eles terem entrado na questão que não é só da essencialidade, né, que a atividade econômica, relevância ou pertinência e a atividade econômica pode sim dar um entendimento um pouco mais amplo, mas estou com a Maísa no sentido de que o artigo 3º, inciso 1º, é claramente vinculado ao crédito para as empresas que são da atividade do comércio, e o outro inciso, o inciso 2, ele fala da atividade de indústria e atividade de serviço, quer dizer, o próprio legislador optou por isso, ele fez isso. Então, fica complicado para nós, né, tanto operadores do direito, agora falo como advogada, mas como doutrinadora, que seja, como professora, mas do lado de cada interpretação, né, porque tudo é interpretação, fica complicado você fazer essa interpretação extensiva. Não duvido que seja feita, porque afinal tudo é possível, nós ainda moramos no Brasil, eu não duvido de absolutamente nada. E também não duvido que mude a legislação. Então, falando dessa legislação que vem sendo picada, eu queria colocar aqui para vocês uma provocação, que eu não sei se vocês têm um posicionamento sobre isso, mas eu tive um caso prático, e aí eu fui all timer dizendo que eu já passei meus 8 minutos, é rápido. Eu tinha um caso prático, e achei um precedente da Câmara Superior, só achei um precedente nesse caso, não achei nada, ninguém falando muito mais sobre isso, que é a questão do crédito, falando em comércio, né? O crédito de revenda de produtos, só que quando o produto ele vem da tributação monofásica, quando ele vem da tributação concentrada. Se vocês não viram, eu nem vou falar com a decisão da Câmara Superior, depois na próxima rodada eu falo sobre ela, mas a questão seria da não tributação na cadeia, né, no momento justamente anterior, não tributação, modo de dizer, e isso entra no outro conceito, que é um conceito de se é monofásico, é cumulativo ou é não cumulativo, se é que ele é cumulativo ou não cumulativo, se ele é, na verdade, uma forma de arrecadação ou se ele está dentro de algum regime. Mas isso também interessa a muitos comerciantes, né, muitas empresas de comércio, setores inteiros que estão nessa questão de cadeia monofásica, de tributação monofásica. Eu acho que é um ponto muito interessante, até pela 11033, quer dizer, como de, né, Maísa, veio uma legislação posterior em 2004, falando da 11033, que trouxe o artigo 17, mantendo crédito, e ignorou-se isso, os autos de infração foram lavrados, os pedidos foram negados, enfim. Então, falando de crédito de comércio, Marcelo, eu acho que esse é um ponto também que não está em discussão em nenhum lugar, talvez pelo repetitivo do STJ, que venha trazer a questão de se monofásico é ou não cumulativo, dá direito ao crédito, que também é um repetitivo, acho que é repetitivo, né? Eu não sei se ele está em repetitivo, se ele, na verdade, é um leading case, que está lá, está no valor econômico agora, no ano passado, nesse assunto, não me lembro se está como repetitivo, mas, enfim, é um assunto que a gente pode aí tratar também, já que a gente está falando de insumo para comércio, porque particularmente para mim o STJ ter falado sobre isso não acaba sendo, tem que esperar os próximos capítulos para ver uma atividade comercial, e as decisões do CARF realmente atualizadas na interpretação do STJ estão vindo, mantendo a mesma linha de que comércio não tem crédito de insumo, ele só vai ter crédito de revenda. Agradeço ao Marcelo e à Pet o convite, né? Nem agradeci, nem falei, a gente ouviu tanto falar que eu não agradeci a todos vocês também, Maísa, Vanessa, Adolfo, Fábio, né? Todo mundo super importante, estou super feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Marcelo. Fico à disposição. Obrigado a você, Fabíola. Fabíola levantou um ponto super importante, que é a questão do crédito das empresas que estão no regime monofásico, né? A gente pode falar sobre isso agora. E aí é o seguinte, na sequência seria o Fábio, depois a Vanessa. Como a Vanessa vai sair um pouquinho antes, Vanessa, quer falar agora ou quer esperar o Fábio? Se o Fábio me permitir, eu falo antes dele. Senão eu saio e não tem problema. Depois eu participo de uma outra. Mais permitido, né? Né? Então, foi quase um constrangimento para você, né? O que eu falei, desculpa. Então tem a palavra, Vanessa. Obrigada, é rapidinho, só para eu ir para uma outra. Até porque eu vou falar um negócio polêmico, é bom que eu já saia mesmo. Eu analisei bastante o precedente do STJ, inclusive esse dos monofásicos. Eu
Eu não sei se eu perdi a prática, mas eu não entendo nada. Rapaz, eu não entendo nada. Talvez o que eu tenha entendido menos seja mais o do Supremo, aqueles casos de exclusão do CMS, mas o de PiscoFins eu não entendo nada. E vai e volta, e cita a teoria geral do direito, aí eu não sei, eu acho que eu perdi a prática. Eu não consigo entender nada. E aí teve até um procurador, o Leonardo Alvim, que fez um webinar, e disse o seguinte: eu não consigo entender como é que a iene não diz o resultado, não diz a interpretação da lei. Foi a mesma pessoa que fez, a Receita Federal é que faz a lei e a Receita Federal é que faz a instrução normativa. A não sei que a pessoa tivesse deitada no divã tentando separar ego e alter ego, alguma coisa do tipo, mas não dá para entender esse tipo de coisa. Enfim, o fato é o seguinte: uma interpretação que seja meramente jurídica, que, digamos assim, é a linha mais do que consolidada e aceita dentro do direito hoje, não vai dar uma solução. Por quê? Porque o direito é uma coisa meio circular. O direito não pode servir de parâmetro para ele mesmo. Para mim é impossível. Tanto que quando eu fui fazer meu mestrado de PiscoFins, eu só entendi receita depois que eu olhei a DRE, a contabilidade, e tanto que meu mestrado foi muito mais em cima disso do que em cima do próprio direito. Se a gente não vai atrás de uma outra ciência, nesse caso do PiscoFins, para entender receita, eu fui para a contabilidade, para entender a questão do creditamento, mais para a economia. A estrutura de um imposto sobre valor adicionado, que é uma tributação sobre a venda de bens e serviços. O que me parece é que a gente fica tentando construir um conceito intuitivo, quase que ontológico. Quando eu leio os votos lá da exclusão do CMS da base de PiscoFins, especialmente o da Carmen Lúcia, eu vejo que é como se os ministros estivessem tentando visualizar a operação, né, o fluxo financeiro, e tentassem descrever aquilo de uma maneira abstrata, né? Você vai do específico, que é aquela situação que você imagina, para uma coisa mais geral e rebuscada que fique ali dentro dos termos jurídicos. Sinceramente, é isso que me parece, no caso do voto do conceito de insumo, que é uma construção jurídica, mas que vem muito de uma intuição e, portanto, do repertório de cada um dentro do direito, e me parece que é esse processo que se segue, né? Você imagina ali a situação concreta, como se ela existisse no mundo real, e usa o seu repertório para transformá-la num raciocínio mais geral. E aí é o caos, né? Porque é claro que cada um vai produzir um conceito distinto. Isso já me parecia num conceito de receita, quando eu lia o professor Ricardo Marizio e o Natanael, e agora no conceito de insumo me parece mais ainda. E aí, depois que eu fui para estudar economia por causa do CECIF, eu fui procurar a literatura sobre o conceito de crédito nos impostos sobre valor adicionado, essa discussão de não cumulatividade. Puta, mas não tem nenhum país que tenha IVA que discuta isso, mas nenhum, eu não achei nada, eu procurei por todas as palavras possíveis, claro que não em português, mas assim, é inacreditável, ninguém nem consegue entender o que a gente está discutindo. Aí falei, pô, tem uma coisa errada. Como é que a gente no direito diz que a gente não pode usar economia nem contabilidade, porque isso seria uma colonização do direito e, consequentemente, geraria mais insegurança jurídica? Se usando o conceito econômico de valor adicionado, não cumulatividade é um conceito absolutamente simples. O imposto pago na etapa anterior gera crédito para a etapa posterior. É simples assim. Não tem nenhuma discussão sobre isso no mundo inteiro. Mas a gente tem que usar outros parâmetros. Como é que esse conceito, que chega a ser até intuitivo, né? Mais do que econômico, até intuitivo, geraria mais insegurança jurídica do que a interpretação jurídica do conceito de insumo? Eu andei me desapontando demais com o direito, por isso que eu disse que eu ia falar e ia sair, né? Porque eu tenho visto como a gente cria um contencioso desnecessário no Brasil por conta dessa divergência, desse afastamento da contabilidade da economia. É a mesma coisa do ICMS na base de cálculo do PiscoFins. Não tem nenhuma dificuldade. Esse problema só existe porque a gente dividiu algo indivisível na Constituição, que é a tributação do consumo. Serviço para o município,
mercadoria para os estados, produtos industrializados, uma espécie de seletivo para a União, mas que mistura qualquer produto, e faturamento como se fosse alguma coisa distinta dessas três coisas. A gente dividiu o indivisível, porque afinal de contas o mundo real funciona de uma forma com a realidade econômica que não é divisível, e aí a gente entra numa lógica de discutir, rediscutir. Eu fico pensando que a gente podia estar muito melhor, assim, em termos de avanço. Eu não consigo ver muito avanço na nossa ciência jurídico-tributária a partir desse corte. Eu sou muito defensora da interdisciplinaridade nesse caso. Tanto de trazer a contabilidade como a economia. E, sinceramente, todas as situações em que eu testo, digamos assim, isso, e na minha dissertação de mestrado eu fiz isso, nunca deu errado, eu nunca percebi uma divergência de interpretação. Teve um evento interessante no CEL, eles tinham feito um grupo de trabalho, tinha vários notáveis ali, para definir o conceito de receita. Dali tinha que sair o conceito de receita. Aí teve uma hora que eles perceberam que tentando construir e refinar era exatamente o conceito contábil, Marcelo. Era exatamente. Aí alguém falou assim, não, mas não pode ser igual ao contábil. Aí, sei lá, botaram lá uma capacidade contributiva, alguma coisa no final, só para ficar diferente do contábil. Estava na cara que o contábil trazia muito mais segurança jurídica, por mais que parecesse subjetivo. Então tem um pouco de alienação que a gente sofreu desde a nossa formação, que traz essa sensação de insegurança, mas, sinceramente, a economia, para mim, e a contabilidade só melhoram a interpretação do direito, está muito longe de piorar. Então, tudo isso para dizer que, se a gente simplesmente entendesse crédito financeiro, se a gente soubesse que o PIS/COFINS é um tributo sobre o consumo, ou seja, não tem nada que incidir sobre outras receitas, isso é para o imposto de renda. Se a gente usasse a lógica de que não cumulatividade é tão simples quanto o imposto não incide sobre o outro, é isso que é não cumulatividade. Incidiu na etapa anterior? Sim, então não incide na etapa posterior. É simples assim. Se a gente simplesmente se desse conta disso, eu não consigo ver por que isso traria mais insegurança jurídica. Mas eu sei que é um problema que vem lá de trás, o desenho da própria legislação, não é o intérprete que consegue corrigir isso. Eu acho que fazem milagre quando conseguem tentar trazer segurança jurídica para o contribuinte, mas eu queria deixar aqui essa reflexão, que é uma reflexão que tem permeado um pouco a minha vida e a minha trajetória nesses últimos anos aí, que eu andei mais para a política fiscal do que para a tributação em si. Era isso, vou deixar essa viagem intelectual que eu fiz aqui com vocês e agradecer ao Marcelo pelo convite. Fiquei super feliz de rever a Fabíola, depois de muitos anos, de conhecer a Maísa e de rever o Adolfo e o Fábio, que eu já conheço há mais tempo. Marcelo, fico à disposição para participar dos próximos aí. Me desculpa ter que sair um pouquinho antes. Obrigado, Vanessa. Nossa, sua participação foi ótima. Eu só queria pontuar uma coisa que você falou. A economia e a contabilidade só melhora a interpretação do direito. Assina embaixo. Beijo grande, Vanessa. Que bom. Obrigada. Um beijo para vocês. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, então vamos lá. Agora, vamos para girar agora aqui. Vamos passar a palavra para o grande estudioso aí do tema, né? E professor Calcini, tem a palavra, 5 minutos. Vamos lá, Marcelo, eu vou ser bem assim rápido, né, para poder falar do que eu gostaria. Já partindo da premissa de não cumulatividade que eu disse, eu estou vencido, mas eu não vou desistir, eu acho que esse é o ponto, né? Então, eu sempre parto da premissa de não cumulatividade de neutralidade, né? E é sempre bom dizer que o texto legal ele é o ponto de partida e, óbvio, um limite à interpretação, mas dentro de uma interpretação até usando uma teoria mais chamada realista italiana, que tem tido argumentativa, né? Nós temos trabalhado e há, sim, na minha leitura, margem clara para a gente interpretar o insumo para comércio, né? Buscando essa finalidade geral de não cumulatividade e de direito ao crédito. E aí eu vou reler de duas formas
esse inciso, que eu acho que por mais que a gente sempre conheça, vale a pena. Direito a crédito, bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Me parece que seria uma redundância a gente falar comercialização nesse inciso. Por quê? Eu posso fazer uma leitura clara aqui de bens e serviços utilizados como insumo destinados à venda, de produtos destinados à venda, de bens destinados à venda. É só fazer o recorte do texto aqui, porque me parece que seria redundância dizer ao final produção, comercialização, se ao final do dispositivo, antes e depois de falar de combustíveis e lubrificantes, se fala em produtos e bens destinados à venda. Venda é o quê? Comercialização. Então, numa leitura onde há uma opção valorativa pela não cumulatividade, você claramente permite, a partir do momento que o legislador infraconstitucional consagrou o comércio dentro daquelas pessoas jurídicas que têm direito ao crédito, isso se dá a partir do inciso 1, claramente é possível, desde que se faça o exercício do que seria efetivamente o insumo. É óbvio que a gente vai ter que avaliar que tipos de bens e serviços, né, vinculados a insumo destinados à venda. E aí eu entro de novo em alguns itens, como cartão de crédito, como despesa de marketing, né? E até mesmo falar aqui de sacola plástica, né, que a gente tem aí do supermercado. E aí eu faço aqui um exercício interessante, eu acho que a minha interpretação é uma questão de opção valorativa, né, dentro desses aspectos, mas eu faço um exercício interessante, né? Até usando o método da subtração, mas de uma forma um pouquinho diferente do que o ministro Campbell usou. Eu até brinquei, esses dias no mestrado, a gente discutiu exatamente os precedentes lá do IBET, e aí um ponto interessante. Tá bom, já que nada disso é essencial, manda o ministro ou um julgador ir lá no supermercado, a hora que ele chegar no caixa, fala para ele, ó, só em dinheiro, só cheque, tá? E o senhor leva as compras todas nas mãos, né? Ou seja, você vai vender, seu comércio vai para frente, se você chegar e falar, não recebo por cartão de crédito nos dias atuais, e ó, se vira para carregar as suas compras. Né? Não te forneço sacola, não te forneço saco plástico, nada. Você vai escolher sua fruta lá na gôndola, a sua maçãzinha, o seu mamãozinho, não vai ter sacolinha para você carregar. Será que isso, então, não tem nenhuma importância dentro dessa atividade? Né? Então, eu acho que, na prática, eu acho que a pragmática, como a gente falou aí de prova, de caso concreto, né, eu vejo com total relação. A mesma questão é despesas de marketing, né? Não necessariamente a despesa de marketing institucional, né? Tipo a PET, a melhor associação tributária do país. Mas, vamos lá, abre uma empresa, né? Abre uma empresa, produz um produto ou um serviço e aí diga o seguinte a esse empresário, você não pode anunciar em lugar nenhum, você não pode jogar em nenhuma rede social, porque nada disso é importante, não precisa disso. Né? Com certeza vão descobrir que você tem esse produto, que você tem esse serviço, e aí você vai conseguir revender, você vai conseguir oferecer o serviço, prestar o seu serviço. Ou seja, percebe-se que são despesas totalmente atreladas à atividade e que sem ela você não vai oferir receita, você não vai exercer de fato, efetivamente, uma atividade econômica. Então, como ignorar itens como esse, em que há incidência, obviamente, na cadeia anterior, de tributação de PIS e COFINS, não poderia se reconhecer como algo dentro dessa ideia de essencialidade, de não cumulatividade. Né? Então, é um exercício da prática, talvez, que eu acho que é importante, já que a gente está falando de PIS e COFINS, a gente fala muito de tipo de atividade, peculiaridade, caso concreto, prova, laudo, etc. Mas acho que é uma questão tão, assim, entre aspas, simples, né? Basta a gente vivenciar fazendo essa subtração que a gente percebe tão importante que são alguns itens que aparentemente nos parecem não dar direito a crédito. Como o transporte de empregados, né? Vamos pensar numa indústria ou numa empresa que fique totalmente fora do centro urbano. Como não levar os empregados até aquele parque fabril? Como não levar a alimentação a esses empregados até aquele local? Então, existem ainda aspectos que vale a pena ainda uma rediscussão, uma releitura do dispositivo legal, porque me parece que
é o que eu digo, a não cumulatividade ela pode sim nos dar diretrizes interpretativas que vão além do que a gente tem ainda, embora tenha andado bem, né, superamos algumas etapas já relevantes, ainda tenha andado bem. E aí, para finalizar, falando de neutralidade, acho que vale a pena a leitura e ver que outros países sofrem dos mesmos problemas que os nossos, nessa questão de IVA, o livro do André Mendes Moreira, Neutralidade Fiscal. Para quem já leu, vai perceber isso. Acho que esse problema nosso não é só do Brasil, né? O IVA em outros países também aí tem causado discussão de crédito até hoje, né? E o André Mendes Moreira traz aí um bom trabalho para a gente enxergar isso. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu passei meu tempo, mas fazer essas reflexões aí, porque a gente está aqui, como disse a Maísa, né? A gente não está representando nada, a gente está jogando ideias e discutindo e debatendo para realmente enriquecer aí todo mundo com outras experiências. Obrigado. Obrigado, Fabinho. Passou só 2 minutos, mas é tranquilo, está dentro do script. E aí, o Fábio, ele conhece muito o assunto e tem total pertinência a tudo que ele falou. Mas tem um pessoal aqui que está acompanhando, que fizeram o curso comigo, e eles... aí eu tenho só que fazer um comentário, né? Que eu falo lá no curso, mas o meu curso é bem assim, preventivo, tá, pessoal? Eu fico preocupado, somente muito contador. Foi o Marcelo que falou, e você eleva uma auta de infração e a coisa fica complicada. Essa questão da essencialidade, da relevância que o professor Fábio acabou de fazer, o camarada vai lá no supermercado, no Pão de Açúcar, vai escolher lá a laranja e tal, e vai passar o cartão, e se não passar o cartão, claro que é essencial, claro que é importante, é fundamental. A sacolinha, fundamental, também, importantíssimo. É relevante? Claro que é. É pertinente? Óbvio. Só que é o seguinte, a gente não pode... como é que eu interpreto o artigo 3º? É a essencialidade e relevância no processo produtivo e na prestação de serviço. Não é a questão da relevância em outra coisa que não seja prestação de serviço ou fator industrial. Até porque, se eu for aplicar a relevância de forma ampla, professor Fábio, eu vou criar um imposto de renda sobre, como o Adolfo costuma falar, uma contribuição social, né? Sobre o PIS e COFINS. E aí eu vou invocar aquela tese que foi perdedora já no CARF, no próprio STJ, que é o critério do imposto de renda, né? Do que foi necessário. Porque quando você invoca essa questão da essencialidade e da relevância, de uma forma geral, na verdade, a gente está entrando na questão da necessidade, da despesa necessária, aquilo que for despesa ou custo necessário para a atividade, vai gerar crédito. Então, e para isso prevalecer, eu vou concordar contigo, se por acaso o Supremo Tribunal Federal, o tema for para o Supremo e a gente analisar que o artigo 95, parágrafo 12 é matéria constitucional. Aí a coisa muda um pouco, né? Mas, assim, eu, como advogado, eu não tenho muito compromisso com a ciência do direito. Eu tenho mestrado e eu sou um prático. Você tem muito mais do que eu, porque você é doutor em direito, né? Então, às vezes eu não concordo com a tese, mas a tese começa a dar certo e eu vou lá e encapo a tese. A questão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, eu nunca acreditei nessa história, mas hoje eu defendo com unhas e dentes, como advogado. Aí, se der certo, você me indica, porque eu estou defendendo a tese aqui, pô. Mas essa sua tese, a hora que ela começar eu ver que as coisas estão funcionando, eu vou passar a acompanhar você, porque, acima de tudo, eu sou advogado, né? Mas eu estou querendo só manter um pouco da coerência nos cursos lá de PIS e COFINS na PET, que eu e o Adolfo costumamos falar muito. Agora, na sequência, mas assim, está certíssimo tudo que o professor Fábio falou, e estou torcendo para que isso funcione, que a coisa, né, a gente tem que fazer a economia girar. Adolfo. Vamos lá, Marcelo, eu sei que você está já em cima do tempo, eu vou tentar usar menos do que meus 5 minutos. Isso. Obrigado. Eu vou falar sobre o crédito monofásico. Você levantou a bola e vamos falar a respeito. É o seguinte, eu tenho uma visão muito objetiva sobre o tema. A vedação ao crédito monofásico faz parte da linha A ou B, não me lembro qual que é, do inciso 1, né, do artigo 3º. Ou seja,
não dá crédito PIS/COFINS à aquisição de bem monofásico para revenda. Não é? Essa é a vedação. A utilização de bem monofásico, por exemplo, autopeças como insumo de um carro, por exemplo, não está no contexto da vedação. Não existe vedação do inciso 2 a respeito de bem monofásico. Então, sendo assim, me parece muito palatável dizer que o crédito PIS/COFINS existe mesmo para o bem monofásico. Em linhas gerais, crédito de 9,25. Claro que cada lei tem sua regrinha. A 10.485 de autopeças e veículos fala claramente que quando há uma venda de fabricante para fabricante, aplica líquido 9,25% e não de monofásico. A gente não vê isso na 10.147, que fala de medicamentos. Entretanto, existem soluções de consulta da Receita Federal dizendo que há o crédito PIS/COFINS pela líquido monofásica. O fabricante vende monofásico e o adquirente, indústria, acredita monofásico. Então, claro que algumas regras específicas vão estar em cada setor, em cada legislação de monofásico. Mas, em linhas gerais, na minha avaliação, existe o crédito PIS/COFINS na aquisição de bens monofásicos usados como insumos pela alíquota 9,25, que é a alíquota geral lá do parágrafo 1º ou 2º do artigo 3º, né? As exceções feitas a algumas excepcionalidades de leis. E a mim existe uma clareza óbvia nisso. O monofásico ele tributa uma cadeia mercantil já formada, não tributa, não está olhando para o desenvolvimento de um produto, né? Então, quando se fala lá, vai ser então monofásico do fabricante e o atacadista, o varejista, ele está zero, né? Isso é a regra geral das legislações, exceto o 10.147, que fala que a alíquota monofásica para o fabricante e ele está zero para pessoas não enquadradas na condição de industrial, né? Mas, em linhas gerais, me parece que o monofásico ele vê uma cadeia mercantil pronta, e não uma cadeia em elaboração. Só um outro ponto para terminar minha fala, antes dos meus 5 minutos, Marcelo. A Maísa comentou em certo momento da fala dela sobre os gastos com P&D, e eu ressalto aqui o crédito sobre ativo intangível, né? Pesquisa, o produto em desenvolvimento, não está em fase de pesquisa crua, mas em desenvolvimento, ele já gera PIS/COFINS como ativo intangível, lá no CPC 04, na proporção da amortização, né? Então, P&D, e Maísa, eu falei P&D porque você comentou e faz parte do meu tema de mestrado. Então, tenho um carinho muito grande pelo tema, por isso que eu comentei. Mas de resto, Marcelo, é isso. Me parece que o crédito PIS/COFINS sobre monofásico existe, não tem vedação nenhuma, a vedação está lá na aquisição para revenda e nada mais. É isso aí. Maravilha, Adolfo, obrigado. Eu passo agora para Maísa. Bom, Adolfo, eu até coloquei do P&D, mas sim a fase P&D, né? Eu não quis dizer só a despesa de P&D, porque eu sei que tem essa daí do ativo, mas seria, considerando o pré-operacional, se poderia avaliar nesse sentido que eu quis colocar. Foi um pouco de discordância, não, foi só porque você falou, eu gosto do tempo que eu falei. Aí levantou uma... Eu vou tentar ao máximo não falar os meus 5 minutos também, tá? Que eu sei que eu já tinha passado, tá, Marcelo? Pode ficar tranquilo. Essa questão do comercial, Fábio, eu sei que é um ponto muito relevante, mas eu acho que não é o fato de ser essencial ou não, a gente dá um passo para trás do seu pensamento. Eu passo para trás pelo fato eu preciso saber se eu tenho o direito de insumo. Então, depois que eu tenho direito de insumo, que eu analiso se ele seria essencial ou não. Eu não acho que, aí por isso que o raciocínio, pela leitura do dispositivo, eu acho que enfim, como eu já tinha colocado antes, como só para a produtora e para o outro. O de publicidade, até o acórdão, que eu ia falar, uma das situações, é porque parece que a empresa ela tem uma prestação de serviço remunerada que chama verba de propaganda cooperada. Então, por isso que foi concedido o crédito de publicidade. Então, realmente, para essa verba de propaganda cooperada, a gente tem uma prestação de serviço específica e aí poderia tomar o crédito de insumo em relação a isso. Então, eu vejo, pelo menos, pelo que foi noticiado, eu não li o acordo inteiro, tá, gente? Só estou falando que a gente tem que sempre analisar a atividade desempenhada pela pessoa jurídica e dentro de cada pessoa jurídica, como que ele é feito, enfim, como uma prestação de serviço, se é efetivamente, né? Essa questão da monofasia, eu acho que
Inclusive, quando a gente está falando, eu tive que falar um pouco sobre não cumulatividade, porque eu falei sobre competência residual de contribuições no meu mestrado. E foi uma questão que me incomodou muito, essa questão de como a gente tem, quais são os métodos para a gente falar de uma não cumulatividade. A monofasia é escolher uma das fases para a gente tributar inteiro nessa fase, e a outra, ela não vai ter mais a incidência e também não teria direito a crédito. Para mim, o raciocínio da monofasia é muito claro da gente pensar que eu estou escolhendo um na cadeia para pagar a incidência. Eu não vou ter para os outros, então não vou ter nem o raciocínio de pagamento do tributo e nem o raciocínio de crédito. Então, eu sei do acordo da Regina Helena, e inclusive a Fabíola colocou, eu não sei se ele é repetitivo, ele não é repetitivo. Ele está na primeira sessão, né, que você tinha ficado na dúvida, ele está na primeira sessão, são 2 julgados, por causa dessa divergência, porque a segunda turma, ela não concede, e a primeira turma tem esse precedente, que é da ministra Regina Helena, e inclusive o fundamento principal é o que o Fábio colocou no início. Artigo 195, parágrafo 12, garante o crédito de uma forma mais global. Eu acho que, para mim, eu não consigo identificar de uma forma tão clara o método que nós temos na não cumulatividade dentro do PIS/COFINS, como eu falei anteriormente, mas quando a gente está tratando de monofasia, o raciocínio é exatamente eu escolher um na cadeia. E esse daí, inclusive, eu considero as lições do próprio professor André Mendes Moreira, naquele livro dele de não cumulatividade, quando ele vai falar dos métodos diferentes de não cumulatividade, um deles é escolher um deles, que seria o início da cadeia, então o restante não teria direito a crédito. Eu não vejo muito raciocínio como se mantém em pé esse outro raciocínio do STJ da primeira turma. Eu concordo mais com o entendimento da segunda turma, mas é o meu posicionamento particular, enfim. E só levantar uma última questão é que esse acórdão do STJ que a gente está tratando dos insumos, só para salientar, ele não transitou em julgado. A gente toda vez acha que ele já transitou, que já é uma questão pacificada, porque já tem parecer normativo da Receita 5, já tem o parecer da PGFN, mas esse acórdão ele está pendente de julgamento no STF, né? Então, isso daí a gente tem aplicado, e inclusive nós temos outras situações, por exemplo, do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, outras situações que não estão transitadas, que a Receita se nega a aplicar. Agora, esse que, como a gente já tinha um posicionamento do CARF, as pessoas tentaram aproximar com o posicionamento do CARF, a gente já tem aplicado. Então, às vezes, falta um pouco de consistência nas nossas manifestações, né? Então, enfim, era só para levantar questões, né? Mas o da monofasia, eu não concordo com vocês, gente. Eu acho que não tem direito a crédito. Maravilha, Maísa. Essa questão do monofásico é engraçado, porque se a gente pegar lá o artigo 3º da lei, tanto 10.637 como 10.833, está lá no item 1, né? Bens adquiridos para revenda, né? Quer dizer, do valor apurado na forma do artigo 2º, a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens adquiridos para revenda. Aí vem o dispositivo, exceto em relação a mercadorias e aos produtos referidos no inciso A e B. O A fala do monofásico, e o B, se eu não me engano, do sistema de dedução tributária de PIS/COFINS, que é no caso de motocicleta e cigarro. Então, o próprio artigo 3º, ele proíbe expressamente que você tome crédito de produtos monofásicos. Proíbe, isso ninguém discorda, nem o Adolfo, nem o Calcini. A questão toda é, a lei lá do reporto, a lei 11.033, acho que artigo 17, que veio garantir um direito que para mim já estava explícito na legislação anterior, da manutenção do crédito, claro, de produtos que não têm vedação específicas, que é o monofásico, né? Mas aí, o direito tributário, a legislação nossa, ela tem muita divergência, discussão. Eu lembro de um artigo pequeno, de 2 páginas, do Helenilson Cunha Pontes, que saiu lá em 2004, foi publicado no site da APET, e ele pegou e levantou, olha, isso aqui não é uma revogação, né? Lei 11.033 do reporto.
está revogando lá o artigo 1º, inciso 1 e 2 e tal, e eu posso tomar crédito de empresa monofásica. Depois a Receita esclareceu por meio de solução de consulta, que não era bem assim e tal, e depois parou um pouco a discussão, né? Vamos lá, uma concessionária de veículo. Eu sou uma empresa comercial, concessionária, eu compro veículo todo dia. Agora em época de coronavírus não, mas sempre compro. Compra e vende, compra e vende. Vem uma tributação concentrada lá na fábrica. A concessionária dá entrada naquele veículo que teve uma tributação especial lá no fabricante, ela vai tomar crédito em 9,25 e dar a saída zero e ficar com crédito desse tamanho, da noite para o dia, é um negócio meio esquisito. Porém, o nosso sistema tributário tem essas coisas, né? Tem essas coisas. Marcelo, você é contra ou a favor da tese? Sou favorável. Como advogado. Agora, eu também não incentivo ninguém a tomar esse crédito nos cursos lá de PIS e COFINS. Eu falei, vocês vão tomar uma chapuletada, o CARF nega tudo. Tem o caso lá no STJ, que eu achava até que era na segunda turma. Eu vi agora um caso, eu achava que a Regina estava na segunda, mas não importa. Foi a Regina que levantou a questão, né? Parece que tem 2 casos favoráveis numa turma e 15 não favorável na outra, e isso vai subir para a sessão. Eu, de novo, se o contribuinte ganhar, eu vou ficar feliz, eu sou advogado, eu tenho casos desse no escritório, mas é uma coisa, eu nunca acredito, de novo, é aquela história de você não acreditar na tese, né? Mas é uma fortuna aí que tá sendo discutido, talvez até maior que do ICMS da base cálculo do PIS/COFINS. Eu estou dizendo que estou dizendo que talvez, porque pega posto de gasolina, concessionária, supermercado, todas as distribuidoras de medicamentos, como é que é? Farmácias, e aí vai, como é que vai? Vai ser um negócio assim, vai ser a multiplicação dos ovos, né? Como diz o nosso professor Natanael. Mas é maravilha. Quem agora, perdão, eu já me perdi, é a da Maísa, a Fabiola, é isso? Porém, depois eu posso só fazer uma intervenção nessa questão do monofásico, porque o caso... Né, Fabinho, claro, Fábio, claro. Meu. Claro. É seu, né? Depois, quem era o caso agora é a Fabiola, né? Depois da Maísa, no meu cálculo. Correto? Deixa eu só colocar um porém, Marcelo. Toda a minha fala foi em crédito monofásico usado como insumo da produção. Então, isso não tem dúvida, Favorável, me diz favorável nesse ponto. Claro, isso não tem dúvida. No caso de vir para revenda, eu digo que eu ganho a vida como advogado, com você, né? Então entra com ação. Porque o que o Adolfo está falando, pessoal, é o seguinte: a Volkswagen, ela é uma empresa que está no monofásica, só que ela é indústria. Ela vai fabricar os veículos. Ela vai ter direito a crédito de insumo utilizado nos veículos, normal. Agora, a história toda é quando ela vende para uma empresa comercial, que é uma concessionária, essa concessionária vai se creditar desse veículo e dar saída, é o que está sendo discutido no STJ e é o que o Fábio está defendendo e eu estou torcendo por ele, né? Mas vou passar agora para a Fabiola. Tá, então vamos lá. Por favor, leiam esse precedente que eu achei fantástico. Justamente porque foi um precedente da Câmara Superior, o acórdão é 9303-004-310. E o que mais me surpreendeu, nós estamos falando de uma Câmara Superior pesada, porque os fiscais, os conselheiros fazendários da Câmara Superior Terceira Seção são pessoas com profundo conhecimento, pesada no sentido de conhecimento mesmo, eu conheço-os pessoalmente, claro, e eu me surpreendi porque tem declaração de voto do Júlio, cara. Declaração de voto do Júlio César, que é um cara que eu respeito, assim, enormemente, para fins de técnica, de apuração e de tributo. Quer dizer, o Júlio César é um cara, ele é fiscalista, normalmente, né? Ele tem uma posição fiscalista, mas ele foi favorável e ele justifica a posição dele favorável na lei, em relação a essa tese, muito bem colocado. Então, leiam este acórdão porque vale a pena. Vale a pena, é uma decisão... tem o Demis, que era relator, mas a Vanessa fez declaração de voto e o Júlio fez declaração de voto. E é interessante essa análise da questão
de crédito. O Júlio não vai muito para 11.033, tá? Tanto o Demis quanto a Vanessa vão, mas o Júlio vai por todo o sistema monofásico e vai por outros comparativos, inclusive de instituições sem fins lucrativos, tal. E ele chega a essa conclusão, é muito interessante. Não diria que o único que foi vencido na Câmara Superior foi o Andrada, né? Quer dizer, Rodrigo Poças, todo mundo foi favorável, seguiu o Júlio, claro, o Júlio é um julgador técnico, ele puxa a bancada, porque ele tem um voto técnico, respeitado tecnicamente, então ele tem essa característica e ele votou favorável. Então eu acho que, inclusive, Calcine, se o processo é seu, no STJ, você vai falar na sequência, pega esse voto e faz um memorial, porque é um voto técnico de legislação, acho que vai te ajudar aí no convencimento dos ministros, tá? Então, para dizer isso, eu particularmente confesso que, se vocês virem os meus votos no CARF, inicialmente, as razões pelas quais eu desenvolvi o raciocínio do insumo era a cadeia tributada anterior. Então, né, só isso já perdia com isso. Eu lembro que quando veio a 11.033, a gente teve uma discussão em relação a isso, se concede, se não concede. Na minha turma perdia o posicionamento de forma geral, né? Enfim, mas houve aí essa discussão no período. Então, eu fiquei surpresa com a qualidade, não só com a qualidade, mas com o resultado, né, na Câmara Superior. Nesse sentido, vocês dão uma olhada lá. Eu estou torcendo por você, Calcine, porque eu acho que é uma tese bacana e houve aí realmente, como, né, levantado pela Maísa, pela Vanessa, pelo Adolfo, é assim, eles, legisladores, lançam uma legislação ampla e com interpretações diversas, e começa a pancadaria de interpretação, né? Começa a Receita interpretando, o advogado interpretando, o professor interpretando, o doutrinador interpretando e o CARF interpretando, aquela pancadaria para ver como é que as coisas vão ser filtradas, né? De vários absurdos e não absurdos, enfim, ao longo dos anos é feita essa segurança jurídica, acaba sendo criada e não existe ainda, tanto que no STJ você tem, depois que você falou, mas eu me lembrei, realmente, a decisão no valor diz exatamente isso, que foi para a Câmara, foi para a consolidação de jurisprudência, porque as turmas estavam com um posicionamento diferente para a sessão consolidar. É verdade, foi bem por aí. Então, fica aí o acórdão para vocês verem, eu acho que vale a pena dar uma olhada em relação a isso. Eu queria fazer uma consideração em relação à questão do comércio, Calcine, eu me lembro, antes eu lembrava, olha, até meu 7º ano de CARF, eu lembrava de todas as decisões que eu tinha dado, do nome dos contribuintes. Depois disso, começou a ficar uma coisa um pouco confusa na minha mente. Tá? Hoje, às vezes, eu paro e falo, nossa, eu lembro, eu vi isso, eu vi. Aonde que eu vi? E às vezes o processo era meu e eu não tenho tanta certeza assim, mas eu tenho na minha lembrança que nós julgamos, a gente discutiu o assunto da questão do crédito online, e aí trazendo um pouco para o momento Covid, né, que o Marcelo até comentou isso com a gente antes. Vamos lá, os créditos no momento Covid, o que muda para o insumo quando a gente fala de Covid? Eu acho que essa conceituação de venda online vai ser uma revolução, porque vamos lá, Maísa, na linha da Maísa, tamo junto. Primeiro, antes de você ver se vai dar direito ao crédito, tem que partir da premissa que seria um insumo passivo de creditamento, né? Mas vou pular essa fase para poder analisar o crédito, vou pular essa fase. Não estou no CARF mais, posso fazer essas coisas agora. Então, vou pular essa fase. Pulando essa fase, digamos que desse crédito, procura jurisprudência, porque foi isso que eu me lembro que a gente discutiu. A gente discutiu um submarino da vida, não era submarino, era, sei lá, AOL. Sabe aqueles sites, nós estamos falando de 2008, né? 2009, né? 2010, assim, sei lá, que existiam ainda. Não era, eu não me lembro de ter julgado um submarino, mas era algum site de venda que só tinha porta para o mercado através da internet. Né? Ele não tinha loja física, não tinha meios. Então, isso entrou em alguma rúbrica contábil de despesa de venda, mas entrou em alguma rúbrica contábil que o contribuinte estava solicitando
O Juliano pode ter essa lembrança, o Juliano e o Alexandre, sempre que a minha memória começa a falar, eu falo com eles para eles me lembrarem os precedentes. Posso até ver isso, se interessar para vocês, eu mando para vocês, mas a gente julgou isso nesse sentido. E falei isso por quê? Porque virou, né? Nós estamos no mundo online. Todo mundo está fazendo venda online. Isso é uma tendência de mercado, né? As pessoas colocarem verbas das empresas para a venda online, mesmo quem não tinha, agora vai começar a fazer, porque não se sabe quanto tempo vamos ficar assim, e porque virou uma tendência. Está se vendendo, as pessoas estão se acostumando a comprar, então isso vai ser feito. Então, além do que álcool gel, máscaras, equipamento de proteção, tudo isso que antes não dava crédito. A gente comentou isso antes, Marcelo, vou só falando para ficar. Eu acho que agora dá crédito, sim. Inclusive, o pessoal administrativo, você pode pensar, sim, em crédito, não só necessariamente para quem é indústria nem nada, porque é um requisito essencial que pode ser um pouco, aí a norma pode ser interpretada um pouco expansivamente, porque na verdade não tem como você criar na norma uma situação dessa, mas quando você pode tirar folha de salário, então você pode tirar um material de EPI que é obrigatório em virtude de uma situação superveniente, né? Sei lá, eu acho que é uma questão de você, se for o caso, de se pedir isso. Eu pediria num pedido administrativo para a Receita Federal, porque se tomar pau você vai para o Conselho depois, se for negado, né, você pede a restituição, o ressarcimento, sei lá, a forma como você for fazer, só para não tomar direto na contabilidade, não gerar aí um passivo, né? E aí você começa a levar essa questão para o CARF no caso de um indeferimento. Ou mesmo judicialmente, se for o caso, mas também tem todo o sentido. Então, voltando à questão do online, é a mesma coisa, porque isso vai ser, daqui para frente, isso vai passar a ser um valor substancial para as empresas. Muito mais do que o aluguel do estabelecimento, né, Maísa? Se for pensar, você pode tomar aluguel. Eu não preciso mais de aluguel daquilo, mas talvez eu precise de aluguel de máquinas de computador, porque agora eu vou ter um pessoal nativa que eu vou ter que alugar computador para ele levar para casa, ou agora eu preciso sim do site, desse aprimoramento. Quer dizer, eu acredito que isso eu acho que é incrível e vai ficar para o CARF isso, eu acho incrível isso, porque o CARF, ele foi o primeiro a falar sobre isso de uma forma de jurisprudência, quer dizer, ele foi o primeiro a falar disso de uma forma respeitada. O STJ julgou num conceito mais amplo, voltou para quem interpretar? Voltou para o CARF para interpretar. Então, o CARF, enquanto o STJ fica com outros casos julgando e o tempo vai passando, que isso aqui foi de 2018, nós estamos em 2020, o CARF está aplicando o posicionamento do STJ, né? Ele está interpretando a decisão do STJ. Desculpa, perdão, não, só para você concluir. Não. A gente se empolga, né, Fabiola? Pois desculpa. Não, desculpa, Marcelo. Conclui aí, para a gente já passou do tempo. Tá bom, me desculpa. Concluindo... Não, você tem toda a razão, me desculpa, é que realmente eu vou falando aquilo, vou lembrando e vou ficando empolgada no assunto. Tem gente que se empolga com o tributário, né? Fazer o quê? Mas, enfim, acho que eu já concluí, na verdade. A questão da monofasia é essa, a questão do online. Desculpa, Fábio, fala aí, que agora está na você, eu estou roubando seu tempo. E a questão do online, eu acho que é uma coisa para que esse momento Covid pode mudar e deixou aí na mão da Maísa, que está no CARF, as melhores interpretações e considerações. Muito obrigada. Desculpa, meu Obrigado, Fabiola. Olha só, a gente vai encerrar, tá? O Fábio vai falar aí 1 minuto e meio, a Maísa 1 minuto e meio e o Adolfo 1 minuto, porque o Adolfo falou demais da outra vez. É brincadeira, Adolfo. E aí a gente encurca, mas aí 1 minuto e meio mesmo, tá bom? Fabinho? Rapidinho, só falar que o tema do monofásico no STJ, ele ainda cabe muita discussão. Por quê? Mesmo as turmas que decidem favorável ou desfavorável, alguns ministros não relataram e não discutiram com profundidade o tema, tá? Então, isso é um ponto importante. Nós estamos com embargo de divergência no STJ, que é o 1.109.354. Existe um outro de uma cooperativa, que eu esqueci o nome agora, do nosso colega Rafael Nichelli também, que está trabalhando junto com outros amigos, né? O próprio Eduardo, Flávio, a Ariane, a gente está trabalhando firme, o professor Heleno também está nos ajudando, fez um ótimo artigo esses dias no Conjur sobre o tema, mas o que eu quero dizer é que na minha leitura só existem 2 regimes de tributação do PIS/COFINS, não cumulativo e cumulativo. A incidência monofásica, ela se aplica em ambos os regimes, não há qualquer incompatibilidade em relação a isso, tá? E isso fica muito claro com uma alteração legislativa que existiu na 10.865, em que ela tira claramente essa questão da incidência monofásica, da incompatibilidade
com o regime não cumulativo. E não me parece que respeita a lógica da não cumulatividade você ter uma operação anterior, em que você adquire um bem com uma tributação além dos 9,25 e você não tem direito a crédito. Só começa por aí, né? Já que a gente quer pensar em questões econômicas, etc. Mais do que isso, houveram legislações posteriores que o PIS/COFINS é uma coxa de retalhos, é lei para todo lado, de todos os jeitos, todos os dias. Então, a 11.033 ela é uma lei específica e posterior que ela se aplica, né? E, na minha leitura, ela permite a manutenção do crédito. E o que é muito interessante é que nós temos duas MPs que tentaram expressamente vedar esse crédito, expressamente, 413 e 451. E ambas não foram aprovadas pelo Congresso, né? Ou seja, eu acho que é uma confirmação, né, do que se pode extrair a partir de uma sucessão legislativa que existiu. Mas era só para falar isso e dizer que a Covid quebra todos os paradigmas do que nós estamos tratando até agora. Porque, como a Fabiola falou, você não vai dar de crédito de álcool gel e máscara para o setor administrativo? E aí? Quebra todo o paradigma dessa história de processo produtivo que a gente discutiu até agora. Então, acho que vai ser, ele, de certo modo, veio para uma questão boa aí o Covid, nesse ponto de vista, logicamente. E, Marcelo, só para explicar, também não mando ninguém tomar crédito assim, né? Orientação judicial, para não tomar risco aí, só para não parecer que eu sou maluco aqui, tá bom? Não, eu sei que você não faz isso, Fabinho, imagina, tenho certeza disso, né? Se eu, de repente, se eu me expressei mal, peço desculpa, mas com certeza. Eu não quis dizer que você faz isso, em hipótese alguma, né? Maísa? Aqui, ó. Eu vou olhar, eu vou olhar esse acordo aí que a Fabíola colocou, vou dar uma lida nele com calma para relembrar alguns dos pontos. Então, o que eu acho, o que eu gosto dessas reuniões são realmente para a gente pensar, para a gente não tá fixo na pedra, né? Então, eu acho que é isso que é o mais importante. A gente tem que sempre estar moldando, olhando. Às vezes, um argumento pode ser que seja mais convincente, outros não sejam tão convincentes. Então, a gente tem que estar sempre analisando essas questões. O argumento, eu argumento no voto da ministra Regina Helena, ele não me convenceu. Então, eu acho que esse acórdão da Câmara Superior, que é de 2016, né? Eu vou dar uma olhada com calma, ver alguma situação que pode ser que seja diferente, mas, enquanto adquirente, inicialmente, eu não consideraria, né? Ou algo mais global. E, então, eu vou só aproveitar, como eu só tenho 1 minuto e meio, eu vou aproveitar para agradecer ao Marcelo pela oportunidade de estar aqui. Eu fico muito feliz. Pode contar comigo em outras oportunidades. Eu adorei esse momento aqui com vocês e acho que é sempre essencial para a gente estar sempre repensando, atualizando, e mostra o quanto que um tema que para nós pode ser que pode parecer batido, ele sempre tem questão a ser debatida, né? Então, eu parabenizo muito a APET por essa reunião e agradeço pela oportunidade. Obrigado, Maísa. Adolfo, palavra, considerações finais em 1 minutinho. A gente passou bem já, viu? Sobre o crédito monofásico, são pontos bem objetivos. Primeiro, o debate maior no STJ da ministra Regina Costa foi sobre a aplicabilidade ou não do artigo 17 para todos, já que inicialmente seria uma lei contida na ação do reporto. E o grande ponto lá foi, não, vale para todo mundo. Só que o que me parece que a lei diz, a princípio, fora outras considerações, é que você pode manter os créditos nas vendas a zero e tudo mais, vendas a zero, imunes, etc, etc, etc. Você só mantém o que você já tem, né? E, a princípio, a legislação veda o crédito, ou seja, você não pode manter um crédito que é vedado na origem. Me parece que o artigo 17 veio para que não aconteça com o PIS e COFINS o que há por ICMS e IPI. Você tem que se tornar o crédito nas vendas isentas, ou a zero, ou algo do gênero, né? Esse talvez tenha sido o propósito maior. Mas eu acredito que o crédito deve ser concedido ao contribuinte. Por outro argumento, os regimes monofásicos vieram no mundo cumulativo, né? Inicialmente, como o Fábio bem colocou, a 9779, ou 979, trouxe o monofásico de combustíveis,
e depois veio o monofásico de medicamentos, e depois o monofásico de veículos e autopeças, vieram no mundo cumulativo, antes de haver a não cumulatividade de PIS e COFINS. Portanto, são tributos que, na origem, servem para o regime cumulativo. E quando veio a não cumulatividade, e com consequente vedação lá no inciso, na linha B do inciso 1, me parece, como o Fábio bem colocou, uma terrível incompatibilidade do regime monofásico com a não cumulatividade, ou com a vedação da não cumulatividade. Por quê? Eu compro a 12% da fábrica, eu compro a 15% da fábrica, eu compro autopeças 13% da fábrica, eu compro, olhando o GLP, 57% da refinaria. Né? Eu compro uma tributação bem maior do que 9,25. Por que não tem um crédito? Né? A vedação não faz muito sentido no regime não cumulativo. Né? Ou se acaba com o regime não cumulativo, regime monofásico, que faz tudo ST, que é bem mais palatável e compreensível, ou se autoriza o crédito no regime não cumulativo dos bens monofásicos. Porque se busca, ainda que em norma programática, minha visão lá na Constituição Federal, uma não cumulatividade, então eu tenho que, de algum modo, perpetrar a cumulatividade quando existe uma carga tributária na etapa anterior. No nosso caso, uma carga tributária bem superior, não é? 57%, 12%, 13%, 15% e assim por diante. Me parece que essas considerações têm que ser tomadas à conta para se entender o direito ao crédito. Né? Muito mais um viés econômico do que talvez jurídico. É isso aí. Obrigado, Adolfo. Pessoal, olha só, nessa live até às 18h30, já é 18h59, eu até deixei caminhar todo esse tempo também, porque a gente não vai ter aula agora. Né? Então, estava um pouco mais tranquilo. Mas eu quero agradecer imensamente a todos vocês, o professor Adolfo Bergamini, a professora conselheira Maísa, a minha amiga e professora Fabíola, já de muitos anos, a Vanessa, que foi embora, amiga das antigas, e o meu amigo aí, autor do nosso PIS e COFINS em conjunto lá com o Adolfo e com uma outra galera, amigo já de mais de 15 anos e pessoa que eu sempre ligo quando eu estou precisando de uma jurisprudência, estou com um caso lá complicado, eu preciso de uma decisão assim, eu ligo pro Calcini, ele sempre tem alguma coisa, ele fala, olha, tem essa decisão aqui, você olha e tal, e o Calcini é craque, é um dos tributaristas aí da geração dele, que, na minha opinião, é um dos melhores. Parabéns pelo teu trabalho, Calcini. Obrigado por você estar aqui conosco também. Agradeço a todos vocês aí que ainda estão aqui nos acompanhando no Zoom. A gente teve um problema lá no YouTube, mas o Zoom funcionou bem, né? Hoje nós estávamos treinando no YouTube, Facebook, Instagram, tudo junto. Só conseguimos no Zoom, deu um problema tecnológico. Agora, o Thiago gravou toda essa nossa reunião via Zoom e ele vai compartilhar tanto no Face como no YouTube. Então, quem esperou o YouTube e não conseguiu entrar aqui por algum motivo, vai poder assistir agora lá no nosso canal. Um abraço para todos vocês e tchau, tchau. Até logo a todos, obrigada.